que é a solução geral de um sistema de EDOs homogêneo ou não homogêneo? Vamos lá entender. Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai falar sobre o conjunto fundamental de soluções para sistemas de EDOs, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então vamos começar dando uma revisada no que a gente viu até agora sobre sistemas de EDOs. A gente viu que um sistema de EDOs pode ser escrito nessa forma, que é o que a gente chama de forma normal, onde cada linha desse sistema, cada equação, vai ter a derivada de uma das funções que a gente quer descobrir. Então, por exemplo, x1, x2, até o xn, que são as funções que a gente quer descobrir nessas EDOs. E essas derivadas vão ser a combinação das outras funções mais uma função de t. Então, o sistema escrito nessa forma está na forma normal dele. Eu vou deixar o link sobre essa aula aqui na descrição. Mas aí, a gente viu também que a gente pode passar um sistema de EDOs da forma normal para a forma matricial dele. Então, a gente cria um vetor coluna com as funções do nosso sistema, uma matriz com os coeficientes e um outro vetor coluna com as funções de t que a gente está somando aqui no final. Colocando cada um desses termos na forma matricial, a gente tem o nosso sistema escrito na forma de matrizes. Legal, gente! Então, a gente já sabe como escrever um sistema de EDOs na forma normal e na forma matricial. Então, são duas formas que a gente tem de escrever um mesmo sistema, mas que a partir de agora a gente vai dar uma preferência à forma matricial, que ela vai dar algumas ferramentas que vão facilitar a nossa vida. Mas então, até agora, a gente está falando só sobre a escrita do sistema, né? Como escrever na forma normal, como escrever na forma matricial. Mas agora falando sobre as soluções do sistema, ou seja, sobre as funções que estão aqui nesse vetor coluna, que cumprem com todas as EDOs do sistema, a gente vai começar a ver agora alguns conceitos, como, por exemplo, a solução geral de um sistema, o conjunto fundamental de soluções, tanto para sistemas homogêneos quanto não homogêneos. Então, vamos lá! Então, gente, os sistemas homogêneos vão ser aqueles sistemas onde a gente não tem a função de t somando aqui no final. Então, lembra que o sistema escrito na forma normal pode ter uma função de t, além das próprias funções envolvidas aqui, a gente também pode somar alguma coisa envolvendo a variável t. Só que no caso dos sistemas homogêneos, a gente não vai ter essas funções. Então, por exemplo, se a gente for escrever esse primeiro sistema na forma matricial, a gente vê que a gente não soma nenhuma matriz envolvendo os termos de t aqui no final. Essa matriz Fzão de t não vai existir nos sistemas homogêneos. A única coisa que a gente tem nas nossas EDOs são x e y, que são as funções, né? Lembrando que a gente considera que x é uma função f de t e y é uma função g de t. E só aparecem eles aqui, não aparece um t ao quadrado, nada do tipo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de sistemas homogêneos. E aí, na aula anterior, a gente fez esse exercício onde a gente verificou que o x1 e o x2, esses dois vetores colunas aqui, são soluções desse sistema. Ou seja, quando a gente substitui o x tanto por x1 quanto por x2, esse sistema dá uma igualdade válida, eles são soluções que a gente tem aqui. Mas aí você deve perguntar, nossa, mas por que a gente tem duas soluções diferentes para o mesmo sistema? Como pode tanto o x1 quanto o x2 satisfazerem esse mesmo sistema? Então, vamos começar a ver alguns conceitos sobre as soluções de sistemas de EDOs, que vão ser conceitos bem parecidos com o que a gente via lá nas EDOs comuns e que agora a gente vai replicar para os sistemas também. Então, o primeiro conceito que a gente vai ver aqui é o princípio da superposição. Ele vai dizer o seguinte, que se você encontra N soluções para o seu sistema, então aqui a solução 1, solução 2, até a enésima solução, você encontra esses vetores de solução, então a combinação dessas soluções também é uma solução do seu sistema. Então, por exemplo, aqui atrás, a gente já tinha a solução x1 e x2. Se você pegar um xão e fizer a combinação de x1 com x2, então C1 vezes Euler elevado a menos 2t e menos Euler elevado a menos 2t, que é o x1,
mais uma constante C2 vezes 3 Euler elevado a 6t e 5 Euler elevado a 6t, essa combinação das suas duas soluções também é uma solução desse sistema. Então, esse sistema aqui, tanto o x1 quanto o x2 são soluções dele, mas a combinação de x1 com x2 também é. Então, ó, vamos olhar esse sistema na forma algébrica, que às vezes fica mais fácil de enxergar. Se você substituir o x por Euler elevado a menos 2t e o y por menos Euler elevado a menos 2t, esse sistema vai ser satisfeito, as duas equações vão ser verdadeiras. Se você substituir o x por 3 Euler elevado a 6t e o y por 5 Euler elevado a 6t, a equação também é satisfeita. É isso que a gente comprovou na aula anterior. Só que usando o conceito que a gente viu agora, a gente vê que se o x for uma constante vezes Euler elevado a menos 2t, mais outra constante vezes 3 Euler elevado a 6t, e o y for uma constante vezes menos Euler elevado a menos 2t, mais uma constante C2 vezes 5 Euler elevado a 6t, se a gente pegar esses valores para x e y, o sistema também é satisfeito. A gente está combinando as duas soluções que a gente já tinha encontrado. Agora, um segundo conceito aqui que a gente vai precisar lembrar na hora de falar de EDOs é o conceito de linearmente independentes e linearmente dependentes. E para isso, vamos lembrar do que a gente vê lá em vetores. Então, se a gente está em vetores bidimensionais, onde a gente tem o vetor 2, 1 e o vetor 4, 2, a gente vê lá em geometria analítica ou álgebra linear que esses vetores são linearmente dependentes. Por quê? Um é múltiplo do outro. Você pode formar o vetor 4, 2 simplesmente multiplicando o vetor 2, 1 por 2, certo? Então, existe uma constante que, se você multiplicar por um dos vetores, vai resultar no outro vetor. Então, falando em termos de vetores, é como se a gente tivesse isso aqui, ó. Aqui é o vetor 4, 2 e aqui é o vetor 2, 1, na metade dele. Então, esses dois vetores estão na mesma direção. Se eu te falar, segue em direção ao vetor 2, 1 e depois você vai mudar, você vai seguir em direção ao vetor 4, 2. Você não tá mudando nada, né? Você tá seguindo na mesma direção. Então, se eu tô te falando qual é a direção de uma estrada, como essa estrada tá se comportando, você tá pra lá, você tá pra lá, eu não preciso te dar esses dois vetores para especificar essa direção da estrada. Eu posso te falar só na direção 2, 1, ou então na direção 4, 2, que já dá para entender que a estrada tá nessa direção aqui, que ela não tá pra lá, não tá pra lá. Então, esses vetores, 2, 1 e 4, 2, são linearmente dependentes. Eles estão basicamente dizendo a mesma coisa, né? Agora, por outro lado, os vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, lá em geometria analítica, álgebra linear, são vetores linearmente independentes. Então, cada um está dizendo uma informação diferente ali para o seu espaço. Cada um está dando uma coisa diferente e você não consegue formar um deles como combinação dos outros. Eles são totalmente independentes. Um não é múltiplo do outro e você não consegue combinar esses dois vetores para formar esse aqui, por exemplo. Então, cada um está dando uma informação ali. Então, se eu te falar que a estrada está nessa direção, desse vetor aqui, eu preciso te dar uma coordenada para esse primeiro vetor, uma coordenada desse segundo vetor e uma coordenada desse terceiro vetor. Eu preciso combinar os três para dar a direção da estrada. Não é como se um vetor já estivesse dando a informação que o outro estava, né? Gente, então por que a gente precisa lembrar isso de linearmente dependente, linearmente independente? Porque, como a gente viu, as EDOs podem ter várias soluções diferentes, né? Mas, às vezes, duas soluções que você encontrou ali estão dizendo a mesma coisa. Igual esse vetor, 4, 2 e 2, 1. Os dois estavam dizendo a mesma coisa, né? Você não precisava citar os dois vetores, já que os dois eram exatamente a mesma situação ali, né? A mesma direção. Então, da mesma forma, nas EDOs, pode ser que eu te fale, o x pode valer Euler elevado a t, mas ele também pode valer 2 Euler elevado a t. Concorda comigo que é a mesma informação, a única coisa que você está multiplicando por 2? Então, nas EDOs, nas soluções que a gente encontra nas EDOs, a gente também pode ter soluções que são LI e LD. Então, gente, para saber se as soluções que a gente tem na nossa EDO são LI ou LD,
Vamos considerar que a gente tem aqui N vetores solução, né? Cada um desses vetores tem os seus elementos ali. E a gente quer saber se realmente todos esses vetores são necessários, né? Se não tem algum que tá falando uma coisa que o outro já tá, por exemplo. A gente quer garantir que eles têm esse formato aqui, né? Que todos eles têm algo a acrescentar, todos eles têm alguma informação importante para o nosso sistema. E para a gente fazer isso, a gente vai calcular o Wronskiano. Então, a gente viu sobre o Wronskiano lá em EDOs, né? Que a gente também usava para ver se era LI ou LD. E aqui vai ser o mesmo esquema. Só que aí, para calcular o Wronskiano, a gente vai simplesmente colocar cada uma das soluções em uma coluna da nossa matriz e calcular o determinante dela. E aí, se o Wronskiano der diferente de zero, você vai poder dizer que essas soluções que você tem são linearmente independentes. Todas elas estão complementando alguma coisa. Agora, se der zero, se esse Wronskiano zerar, quer dizer que tem algumas soluções aqui que estão falando a mesma coisa, sabe? Mas então, olhando para esse sistema que a gente viu ali atrás, que a gente comprovou que x1 e x2 são soluções dele, será que x1 e x2 são linearmente independentes? Ou será que elas estão falando a mesma coisa, só que de formas diferentes? Então, para ver isso, a gente pode calcular o Wronskiano entre o vetor x1 e x2, que são os nossos vetores solução para esse sistema. Lembrando que a primeira coordenada está dizendo quem é a função x, a segunda coordenada está dizendo quem é a função y, né? Então, vamos calcular esse determinante. Aqui na primeira coluna, a gente coloca o x1, então fica assim. E na segunda coluna, vai ser 3 Euler elevado a 6t e 5 Euler elevado a 6t. Então, para calcular o determinante de uma matriz 2 por 2, a gente faz os elementos da diagonal principal, a gente multiplica eles. Então, vai ficar 5 Euler elevado a 6t vezes Euler elevado a menos 2t. E a gente subtrai a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, vai ficar 3 Euler elevado a 6t vezes menos Euler elevado a menos 2t. Então, aqui no primeiro termo, a gente pode somar os expoentes, já que a gente tem bases iguais. Então, fica 5 vezes Euler elevado a 6t menos 2t, que é 4t. Aqui, menos com menos vai dar mais. E aí, a gente também pode somar os expoentes. Fica Euler elevado a 6t menos 2t, que dá 4t. Então, o resultado aqui é 8 vezes Euler elevado a 4t. Tá, e como a gente sabe se isso é igual a zero, se isso é diferente de zero? Gente, uma exponencial nunca vai ser igual a zero. Euler elevado a x, 4x, 5x é sempre diferente de zero. Lembra do gráfico da exponencial? Ou ela é assim, ou ela é assim. Ela nunca chega no zero, ela nunca chega aqui no eixo x. Então, isso aqui é sempre diferente de zero. Logo, como o nosso Wronskiano é diferente de zero, quer dizer que essas soluções x1 e x2 são linearmente independentes. E se você encontrar um conjunto de soluções que é linearmente independente, você encontrar que o Wronskiano é diferente de zero, você vai chamar de conjunto fundamental de soluções. Então, ó, aqui atrás, pelo princípio da superposição, a gente viu que a combinação de diferentes soluções também é uma solução, mas não necessariamente cada uma dessas soluções faz parte do conjunto fundamental, né? Para elas fazerem, a gente tem que comprovar que o Wronskiano é diferente de zero. Se o Wronskiano for diferente de zero, essas soluções fazem parte de um conjunto fundamental de soluções. E aí vem um dos conceitos principais dessa aula, que é sobre a solução geral de um sistema de EDOs. Então, se você encontrar N vetores solução que fazem parte de um conjunto fundamental de soluções do seu sistema, ou seja, essas soluções são linearmente independentes. No caso de um sistema homogêneo, a solução geral do seu sistema vai ser a combinação dos elementos do conjunto fundamental. Então, praticamente a mesma coisa que a gente viu lá no princípio da superposição, só que agora a gente está garantindo que a gente tem um conjunto fundamental de soluções, que essas soluções são todas linearmente independentes.
Agora, e se a gente tiver um sistema não homogêneo, como vai funcionar a nossa solução geral? Então, em um sistema não homogêneo, a gente está somando uma função de t no final, né? Por exemplo, aqui tem o t e o t ao quadrado, aqui tem o cosseno, aqui tem o t ao quadrado também. Então, quando a gente soma uma função de t em pelo menos uma das nossas equações diferenciais do sistema, a gente cai em um sistema não homogêneo. E a solução geral desse sistema vai ser xp mais xc. Então, quem é xp e xc? xp é uma solução particular do seu sistema não homogêneo, então bem análogo ao que a gente via lá em EDOs, e o xc é a solução geral da forma homogênea desse sistema. Como assim? Vamos supor esse mesmo sistema que a gente viu aqui atrás, ó. A gente viu que o x1 e o x2 são soluções desse sistema. E esse sistema é um sistema homogêneo, que a gente não tem nenhuma função de t somando aqui no final. Mas e se eu resolver somar uma função de t aqui no final? Então, eu somei 2t e t ao quadrado. E aí, ele fala pra gente que esse sistema tem uma solução particular, que é a solução xp, dada de forma genérica aqui. Então, quem é a solução geral desse sistema? A gente viu que para sistemas não homogêneos, a solução geral é a solução particular mais a solução geral de quando isso aqui é um sistema homogêneo, da forma homogênea desse sistema. Então, a solução geral vai ser a solução particular que ele deu aqui, mais a solução geral desse sistema na forma homogênea dele. Então, a solução geral desse sistema, ó, a gente viu que o x1 e x2 fazem parte do conjunto fundamental de soluções, né? Porque eles são linearmente independentes. Então, a gente vai combinar x1 e x2 para formar a solução geral do sistema homogêneo. Então, a solução geral para esse sistema, na forma não homogênea dele, ficaria assim. A gente soma a solução homogênea com a solução particular. Bom, gente, então foi isso nessa aula, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!